Olá, querido e querida cliente, esse é o Ativo Macro Review, nosso encontro mensal para falarmos aí dos fatores macroeconômicos e impacto em nossas carteiras, né? O mês de junho foi um mês turbulento, né? Tivemos um mês aí com bastante volatilidade, um estresse de mercado muito grande. O dólar chegou a bater ali 5,70, né? A taxa de juros de longo prazo, que mede basicamente o grau de confiança na economia brasileira, né? Toda a confiança quanto à política monetária, gastos públicos, a condução, né, da economia como um todo. Então o mês de junho foi um mês muito conturbado. Iniciando pela economia internacional, iniciamos o mês de junho com um payroll bastante estressado, né? Então tivemos o payroll de junho de 272 mil gerações de vagas, enquanto o mercado esperava 182 mil gerações, e de julho, também agora início de julho, 206 mil vagas, enquanto o mercado esperava 191 mil vagas de geração de emprego na economia norte-americana. Esses dados são dados ruins, não são dados muito bons. Entretanto, o dado principal é se essa geração de emprego vai fazer pressão inflacionária ou não. E aí a boa notícia é, inclusive hoje, tivemos aí um dado excelente, né, do CPI norte-americano, que é basicamente o IPCA, né, da economia norte-americana, né, o dado de inflação para verificar se a economia está ali, né, entrando nos eixos ou não. Então é o terceiro dado, né, de inflação que vem abaixo do consenso de mercado. Então, se olharmos aqui, nós tivemos em abril um dado de 0,3, enquanto o mercado esperava 0,4, em maio 0, enquanto o mercado esperava 0,1, e esse próximo dado de inflação de junho, né, referente a junho, que saiu hoje, dia 11/7, 0,1, o mercado esperava, veio menos 0,1. Deflação aí nos dados da economia norte-americana. Isso é um dado excelente no final das contas, né? O mercado já previa ali um corte de juros em setembro do Fed, no final das contas, era um corte de juros, 70% do mercado já previa essa queda. Com esse dado, o mercado hoje teve uma calmaria muito grande de que haverá esse corte em setembro, e assim, mais otimistas falam que teremos 3 cortes até o final do ano, pessoas mais pé no chão no final das contas, né, as pessoas mais conservadoras, 2 cortes. Eu vou na linha dos 2 cortes, mas independente de 2 ou 3 cortes, temos aí espaço para flexibilização da política monetária americana e, consequentemente, sendo a economia americana o risk-free do mundo, digamos assim, né, o ponto inicial para a precificação de juros, teremos aí também a possibilidade de corte de juros na economia brasileira e dos emergentes como um todo. Acredito que até o final desse ano não teremos mais cortes de juros, mas o cenário para o primeiro semestre do ano que vem é um cenário já de mais corte. Quanto à volatilidade de mercado, né, esse mês aí assistimos uma briga muito forte entre o presidente da República e o presidente do Banco Central, naquela relação, aquela briga de força de se os juros seriam, né, cortados. A próxima equipe, no final das contas, do Banco Central seria uma equipe que seria mais técnica ou uma equipe mais política. Então, imagino que o próximo estresse, né, que teremos pela frente, embora o cenário internacional nos gere esse conforto, né, de uma política monetária mais flexível, o próximo estresse que a gente vê pela frente aí é como se dará essa próxima equipe, né, do Banco Central e qual será a atuação. Quanto antes o governo indicar o presidente do Banco Central, mais confortável o mercado ficará a respeito disso, né? Seguindo aqui, olhando, né, a curva de juros de longo prazo americana, tivemos aí um declínio em relação ao mês anterior. Então, se olhar a curva de juros azul escura é a atual, a vermelha de um mês atrás, e de um ano atrás a azul clara. Então, já estamos ali abaixo de 4,5 de taxa de juros de longo prazo americana. Só para lembrar, essa curva de juros chegou muito próximo de 5 de 30 anos. Então, acontece aí um movimento de tranquilidade na economia norte-americana quanto a juros de longo prazo. Por aqui, o reflexo é semelhante, né? Então, em referente junho contra julho agora, pensando agora no início de julho, a curva de juros baixou também. Então, a gente tinha um juros ali que chegava a terminal em 12% no longo prazo. Agora, olhando para julho, esse juro já não chega no terminal de 12, mas fica um juro ali perto de 11,80, o que faz a precificação tanto dos ativos de risco fiquem melhores, né? Você tem a possibilidade de aumentar o preço desses ativos de risco, bem como também os ativos que a gente fala para marcação mercado, os títulos de longo prazo. Olhando nesse próximo gráfico, a gente enxerga aqui o Tesouro IPCA 2045, né? Então tivemos um estresse durante aqui, né, o mês de junho, ao final do mês de junho, uma escalada de estresse que iniciou o mês de julho em 6,53. Então o título do Tesouro Direto de mais longo prazo pagando aí IPCA
mais 6,53 e agora, após aí, né, o dado de inflação americana, hoje pagando 6,24. Ainda acredito que é um título bom para carregar para longo prazo, né? IPCA acima de 6, apenas o Nasdaq nos últimos 10 anos conseguiu bater essa rentabilidade. Então é uma taxa extremamente interessante para carregar e para marcar a mercado também. No que tange a renda variável, a gente acredita que o cenário começa a ficar promissor, seja na Bolsa Americana. Na Bolsa Americana foi puxada muito recentemente por conta das Big Techs. Agora, com a redução de juros por lá, indústria e serviço começa a ganhar espaço. Um movimento aí de crescimento do lado real da economia como um todo. Então, acreditamos que se as Big Techs não começarem a corrigir esse preço, né, diante de uma busca por um conforto nessas empresas geradoras de receitas, se elas não começarem a corrigir, os índices por lá continuam ainda crescendo. Se as Big Techs corrigirem, pode ser que exista um efeito ali de neutralização, o índice como um todo fica parado, mas as empresas da economia real tendem a performar melhor na economia americana. Na economia local, olhando aqui especificamente o gráfico do Ibovespa, né, que a gente aguarda daqui para o final do ano é um rally próximo ao que a gente teve aí em novembro e dezembro. Tivemos a redução de juros aqui no Brasil em agosto, então agosto, setembro e outubro não tivemos nenhum movimento expressivo, mas novembro e dezembro tivemos um rally de quase 20% na Bolsa Brasileira. Acreditamos que esse rally se repita, né, até o final do ano, dado que a economia americana começa a cortar os juros e a gente também teremos aqui a oportunidade de uma política monetária mais flexível. Então a gente acredita nesse rally até o final do ano, né, muito próximo do que a gente teve no final do ano passado. Diante de todos esses dados econômicos, né, o que a gente tem feito com a condução das carteiras, né? Entendemos que as posições perdedoras em bolsa que não fizeram esse reflexo de rally de novembro e dezembro igual o Ibovespa, não terão ali uma recuperação tão expressiva com o corte de juros americano e, consequentemente, brasileiro para o ano que vem, e possam ser opções que a gente possa descartar do portfólio. Posições que tiveram esse reflexo em novembro e dezembro, a gente acredita que faça aí o mesmo rally que a gente enxergou no ano passado. Ainda estamos compradores em Tesouro IPCA 2045, acreditamos que mesmo com um juro real de 6,24, que baixou bastante, de 6,53 para 6,24, ainda é uma oportunidade de entrada. Continuamos pré-fixando para 2 anos e pós-fixando, né, CDI, percentual de CDI para 3 anos e indexando a carteira para IPCA+, para 3 anos. Entendemos aí que teremos um período de juros baixos, né? Seja um juro baixo por conta de espaço na economia global como um todo, ou também um juro baixo de acordo com uma equipe que venha a ser uma equipe um pouco mais leniente à inflação. Mas entendemos que existe a possibilidade desses juros aumentar aí, dado que a inflação possa aumentar no terceiro ano. Então, a proteção para 2 anos é interessante e uma proteção para 3 anos pós-fixado de inflação torna-se interessante. Então, continuamos fazendo esse manejo de portfólio com esse sentido. Espero ter, né, coberto todos os dados principais. Estou à disposição para que a gente possa conversar, marcarmos as reuniões e continuarmos aí montando os portfólios da melhor forma possível. Obrigado, um excelente mês a todos.